Ô Marco, boa tarde. Como é que é para você assumir o time assim, faltando aí 2 rodadas para o término do campeonato? Como que você vai tentar aí buscar uma motivação também e essa questão, né, de depois daí da demissão do Louser, você assume, como que tem que ser a conversa também com o elenco? Boa tarde. Primeiro, vou falar de coração. A sensação é horrível. Horrível por quê? Trabalho muito bem feito, muito bem planejado. Nós sabemos que futebol é resultado. As consequências do resultado, ela é muito chata. Eu acredito assim, estava vindo um trabalho muito bom. Criou-se uma expectativa, é fato. No final pesou a camisa do Guarani mesmo, né? E eu acredito assim que quando se está na comissão técnica, todo jogador olha para a comissão técnica, e eu, como funcionário do clube, fiquei com a incumbência de fazer esses 2 jogos, e a gente vai procurar resgatar, né, essa confiança, porque o que a gente fala para os jogadores, até pela experiência, que além da história do clube, tem a carreira deles também, a imagem deles. Então eu acredito que são 2 oportunidades que tem da gente apagar esses últimos resultados ruins. Marco, primeiro, se nessa questão dos 2 jogos você aceitaria sugestão do Conselho de Administração na escalação do time, e até que ponto o Fumagalli do teu lado vai ajudar a conduzir essa situação? Nós falamos a mesma coisa, sentimos a mesma coisa, né, como ex-atletas. Não foi passado nada para nós em relação a isso, né? Simplesmente conduzir o trabalho. Foi isso que foi passado para nós, né? E confesso que a gente ficou assim, né, um tanto quanto pesaroso pelo trabalho que vinha sendo feito. A gente cria vínculos, né? Isso na vida da gente, a gente cria vínculos, empatia com as pessoas. E o Humberto, Luciano, Felipe, Caio, pessoas queridas, né? De repente está na tua mão. Opa, peraí, né? Então, como funcionários do clube, como eu falei, a gente tem esse respaldo, poderíamos dizer, né, de conduzir essas 2 partidas como prosseguimento do trabalho. Sugestões? Eu acredito na conversa, mas esse tipo de, como que eu posso te dizer para não falar besteira, porque sugestão, eu acho que cada departamento no seu departamento, né? Por exemplo, foi passado, você é o treinador, você está vendo, então como que eu posso, essa responsabilidade ou a escolha é nossa. Acho que ficou melhor assim, né? A escolha é nossa, é aquilo que a gente vê. A gente está percebendo assim pelas suas palavras que é algo que você não estava querendo, né? Assumir essa função nessas circunstâncias, Marco? Não, isso daí. Eu confesso para você, não pelo trabalho. Eu conheço o Guarani, sei da história, passei por aqui 2 vezes, eu sei o que isso representa. Estávamos contando com o acesso por tudo que vinha se desenhando, e você vê uma situação assim culminando, né, com a saída da comissão, isso é horrível, né? Então não esperava mesmo, mas é vida que se segue, né? É vida que se segue, e como eu falei, como funcionário do clube, né, me veio como que eu posso dizer, eu não vejo isso como oportunidade, não tenho grandes pretensões, me veio essa incumbência e essa responsabilidade de representar, né, como treinador esses 2 jogos. É um trabalho que eu estou fazendo para o Guarani, pelo amor, aquela coisa, né, pelo gostar do clube, ponto. Acho que ficou mais claro? Ficou legal? Ficou.
Você chegou a negar em algum momento, pensar em não aceitar essa missão aí dos 2 jogos, Marcos? Você chegou a pensar? É porque foi tudo muito rápido, né? Eu não tive escolha. O que eu pensei foi nos vínculos que nós temos, que eu tenho aqui, né? Eu conheço todo mundo aqui, né? O André, poxa, um amigo que eu tenho, sempre quando eu venho visitar eles aqui, né? Eu conheço o roupeiro de longas data, né? O seu Zé, enfim. Eu pensei nos jogadores, né? Porque assim, queira ou não queira, como atleta, eles precisam de ajuda. Então eu acreditei que nessa parte eu poderia ajudar, e penso dessa forma. Ô Marco, até em cima de tudo isso que você falou, como que você imagina o Guarani entrando em campo, né? Você falou que elogiou muito o trabalho do Humberto, e o Humberto, antes de sair, falava de procurar as melhores peças. A gente sentia um pouco até o elenco desinteressado da partida contra o Paysandu, até pelo que apresentou no restante do campeonato. A ideia é manter essa base que já vinha atuando com o Humberto, de repente fazer experiências com jogadores mais jovens, ou jogadores que podem ficar para o ano que vem. Como é que você pensa esse jogo contra o Brasil? Não tivemos esse tempo, né, de conversa, pelo balanço pelo pouco tempo que nós tivemos de conversa, em princípio pensamos em não mudar. Prosseguimento de trabalho mesmo, porque eu acredito que a partir de agora não tem como você inventar ou colocar uma situação nova. Resgatar tudo aquilo que eles fizeram, todos os 50 pontos, são 50 pontos, né? São 50 pontos. De onde veio esses 50 pontos? Foram deles. Eu acho que o maior desafio meu e do Fumagalli é esse, fazer eles entenderem que esses 50 pontos não estão aí à toa. É lógico que nós não vamos conseguir. A pretensão né, conseguir nesses últimos 2 jogos, e é a ideia que nós estamos passando, como eu falei, porque está a nossa vida ali, mas também não vai acontecer tudo de uma vez, vamos lá ganhar de goleada, não, mas fazer eles lembrarem, né? Ô Marco, você como um pleno conhecedor do Guarani, né, já atuou com a camisa do Guarani, vivendo esse momento, como que você enxerga o futuro do Guarani, talvez para o ano de 2019, o que essas 2 partidas podem representar aí para esses jogadores que ainda fazem parte do elenco, uma vez que os contratos estão aí por vencer, talvez seja a hora de alguns aí mostrarem, né, o trabalho para tentar aí renovar contrato, alguma coisa do tipo, mas você como um conhecedor, na sua ótica, como que você vê o futuro do Guarani, principalmente no ano de 2019, que vai disputar a elite do Paulistão, também tem aí a Série B novamente, Copa do Brasil e tudo mais? Boa. Eu vou dar minha opinião. Eu acredito numa sequência, tá? Não me iludo mais com futebol, eu acredito no trabalho. Eu acredito no planejamento. Se nós analisarmos que no ano passado nós estávamos com as mãos nas calças, né, nós evoluímos, eu penso assim. Então não é terra arrasada. É lógico que o cenário que se cria por causa do rival, entendeu? Então eu acredito assim, eu acredito no trabalho, e eu acredito que nós temos que nos planejarmos, né? Já foi passado isso para o grupo de jogadores, justamente aquilo que eu falei para vocês. O Guarani representa muita coisa. O Guarani é grande. Olha, eu estava enumerando aqui alguns jogadores, quando eu não fui muito bem aqui, né? Mas foi uma época muito boa. Quem que fazia parte? Edu Dracena, Renatinho. Olha, são tudo meninos que nem eu vejo aí, moravam no apartamento, aquela coisa toda, mas porém a camisa, o símbolo representa. Nós fomos fazer um jogo contra o Rio Branco do Acre, certa vez, torcedor do Guarani lá. Então é grande, todo mundo conhece o Guarani. Meu telefone não para de tocar, por vocês, né, por expandirem a notícia. Por causa do quê? Por causa da marca Guarani. Então os jogadores estão cientes disso.
Eu acredito que dentro de tudo que você me perguntou, isso já foi passado, e eu acredito no planejamento. Eu acredito que 2019, é lógico, com bastante destreza, né, e organização, e é lógico, com calma, né? Eu acredito que o Guarani vai crescer mais ainda. Ô Marco, você está aí há pouco tempo, né? Como auxiliar e auxiliar fixo, né? Um mês mais ou menos, chegar um mês, né? Como auxiliar fixo do clube. Alguns atletas, eles estão vindo aqui na sala de imprensa e estão admitindo que a história da cogestão entrou no vestiário, que isso atrapalhou, porque tem atleta de um clube, de um grupo, tem atleta de outro grupo, e eles também estão dizendo o seguinte, que não sabem dizer sobre o futuro, né? Quem vai ficar ou quem vai sair. Isso também te aflige, como hoje funcionário do clube, mas sem saber quem vai comandar o futebol daqui para frente? Bom, como funcionário do clube, algumas coisas, quando a gente chega assim, faltando um mês, é lógico que a gente tem que sentir o clube, aquela coisa toda, né? Como eu falei para você, nós temos opiniões também. Eu acredito numa coisa uníssona, um pensamento só. Eu acredito na união de pensamentos. Dentro de uma união de pensamentos pode haver diferentes ideias. Pode, lógico que pode, mas o Guarani não pode sofrer por causa disso. Eu não posso te responder profundamente, mas eu recebi, né, esse convite de ser o treinador do clube. A minha incumbência é treinar os jogadores, né, que se apresentam aí. É lógico que a gente chega conversando com um, com outro. Eles são carentes, né? É lógico que acaba, como que eu posso te dizer, encontrando liberdade de conversar algumas coisas, mas penso única e exclusivamente no clube. Eu não sei se eu soube te responder. Ficou bom? Ô Marco, você jogou aqui, você disse que não foi muito bem. Por que você achou que não foi tão bem aqui? Na realidade, na época era o Vadão treinador, eu tive uma distensão nas costas e o Luciano Baiano estava muito bem. E ele acabou ganhando a posição e eu não joguei mais. Eu até pedi pro pessoal aqui do nosso centro de documentação lá para pegar lá as suas participações. Acho que teve um gol que você fez. Você fez um gol contra aqui também? Fiz um gol contra horrível. Aquela caminhadinha até o vestiário foi uma das piores. Essa história eu já contei aqui também. Eu já contei. Porém, ganhamos o derby, né? Isso é uma coisa que conta muito, né? Você espera que a sua passagem de técnico seja melhor que o jogador? Mas com certeza, sem dúvida. Ô Marco, então você falou um pouquinho aí, né, da sua trajetória aqui no Guarani, mas eu queria que você falasse das suas aspirações na carreira, né? Quando que você se aposentou dos gramados, como que você entrou para essa área de bastidor do futebol, onde estava o Marco antes de chegar aqui ao Guarani, aonde o Marco pretende chegar? Quando eu comecei como auxiliar técnico, né, com o Luciano Dias, eu não tinha pretensão de estar no futebol, não tinha. Eu ia estudar, que eu gosto muito eu gosto de criança, eu gosto de ensinar, eu gosto de brincar, enfim. Mas vendo que auxiliar, você fica perto do jogador, a parte humana no caso, né, vamos colocar assim, eu gostei porque você viveu o vestiário, você viveu muitas histórias, e eu percebi que eu poderia ajudar o treinador. Quando se fala assim aspiração, eu não tenho aspiração, não tenho pretensão, eu não tenho grandes expectativas, eu apenas sou um privilegiado de poder trabalhar naquilo que eu gosto, né? E eu acredito que eu posso acrescentar em cada lugar que eu vou. Eu tenho meu telefone, eu costumo dizer que meu telefone está cheio, o contato lá está cheio, porque a gente faz muita amizade, e eu gosto dessa parte humana. É lógico que a gente acaba se especializando na parte tática, porque é necessário, né? Você tem que ter alguma coisa para passar para o jogador, ajudar numa deficiência. Para resumir, não faço muita pretensão,
eu vivo um momento. Apesar do grande pesar do Humberto, Luciano, Felipe, Caio ter saído, eu me sinto honrado com o convite de tocar o Guarani por 2 jogos. Beleza, Marcão. Você é o técnico mais paisão ou considera assim? Como você vai ser esses 2 jogos? Amigo. Show de bola? Obrigado.